Tá? Então, Salmo 120 nessa manhã, e Deus permitindo, continuaremos essa série ao longo dos próximos domingos. Salmo 120, e assim diz a palavra do nosso Deus, que é completamente sem erros. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zinho. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Senhor, obrigado por esse momento tão maravilhoso, tão solene, tão agradável. Obrigado, ó Deus, por nos receber na Tua santa presença. Nós não somos dignos de estar aqui pelas nossas próprias obras. Quando levantamos as mãos, estão cheias de sangue e de pecado. Por isso, o Senhor precisa nos purificar para que até mesmo entremos na Tua santa presença. E a ousadia e a intrepidez com que fazemos isso é pelo sangue do Cordeiro. É pela fé, ó Deus, que estamos aqui, certos de que o Senhor é Deus misericordioso, que recebe o seu povo apesar do povo. Ó Deus, por favor, nós temos agora a oportunidade de continuar estudando o livro dos Salmos. E agora, nessa sequência maravilhosa, os cânticos de romagem, que nos ensinam princípios proveitosíssimos em relação à nossa caminhada cristã. Ó Deus, não faça com que os nossos ouvidos estejam fechados a essas verdades maravilhosas, mas pelo contrário, que todas as palavras aqui, sendo fiéis à Tua Sagrada Escritura, não só façam morada em nossos corações, mas sejam aplicadas em nossas vidas. Nós, como Teus discípulos, precisamos ouvir essas palavras e experimentá-las em nossas vidas. E certamente aqueles que entraram aqui ainda não sendo discípulos, ó Deus Todo-Poderoso, faça os discípulos hoje, e que a partir de hoje eles possam começar a caminhar conosco em nossa peregrinação a Jerusalém Celestial. Em nome do Senhor Jesus, aquele que é a nossa paz, que nós oramos. Amém. Amém. Quando chegamos ao fim de mais um ano, nós temos sempre a famosa retrospectiva, tanto na Globo quanto na Record também, não sei se em outra emissora. E não sei se você assistiu a retrospectiva esse ano, que sempre acontece na sexta-feira à noite, que precede o Réveillon, a passagem de ano, pois é no momento do Globo Repórter. Eu não assisti, eu sempre tive a prática de assistir, o hábito de assistir, eu gosto de ver e rever o que aconteceu ao longo do ano, mas certamente, mesmo não tendo visto, eu posso descrever algumas coisas para vocês que ali aconteceram, ou ali foram transmitidas. Mostrou-se as grandes vitórias, principalmente a de brasileiros ao longo desse ano. Mostrou-se, obviamente, a questão das eleições presidenciais. E certamente, sem dúvida alguma, mostrou-se vários momentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de falta de paz,
de muita guerra, de violência urbana, de violência terrorista. A retrospectiva de qualquer ano, em qualquer ano, vai nos mostrar sempre que o mundo está sem paz. Enquanto o Evangelho não dominar exatamente todas as nações do mundo, como nós vemos prometido no Antigo Testamento, essa paz jamais chegará. Mas quando nós olhamos para o Salmo 120, nós vemos também aqui não apenas uma retrospectiva da vida de um homem ou da vida de um povo, mas nós vemos aqui um homem demonstrando em sua vida ou na vida do povo essa ausência de paz. E não é uma ausência de paz que diz respeito a algo físico. Esse homem não estava sendo agredido fisicamente, ele não estava em guerra com armas ou qualquer outro tipo de coisa tangível. Esse homem estava sofrendo uma guerra, poderíamos dizer assim, psicológica. Esse homem estava sofrendo o que eu chamo nessa manhã uma guerra da língua. E nós vamos ver então nessa manhã que em nossa peregrinação terrestre, como a desse homem ou a desse povo, a guerra da língua, ela é inevitável. Entretanto, o Senhor Jeová, Ele nos concede a paz. Em nossa peregrinação terrena, enquanto caminhamos para a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, a guerra da língua, ela é inevitável. Mas Jeová nos dá a sua paz. Nós estamos abrindo hoje então essa série no livro dos Salmos, chamada de livro ou Salmos de Romagem, Salmos de Peregrinação, Salmos de Degraus. Você já deve ter ouvido falar do que isso significa. Aqui cabe então uma revisão ou uma primeira explicação. Cânticos de romagem eram aqueles cânticos que o povo de Deus cantava enquanto eles caminhavam para Jerusalém. E chamam-se então Salmos dos Degraus, porque vocês sabem, Jerusalém se achava em relação a todo o restante de Israel numa parte mais alta. E os homens precisavam então subir para chegar até Jerusalém, mesmo que Jerusalém se encontrasse, na verdade, num vale rodeada por montes. A chegada até Jerusalém de qualquer lugar da nação significava uma subida. E nessas peregrinações, então, nessa caminhada para Jerusalém, essa série de salmos era cantada por aqueles homens, mulheres e crianças, jovens, idosos, que caminhavam com a esperança de ali ter um encontro pleno com o único que poderia conceder a eles verdadeiramente a paz. Esses salmos todos, então, especificamente para o povo de Israel naquela época, eram salmos de peregrinação, e eles servem para nós hoje, o Israel de Deus na nova aliança, como salmos de peregrinação. Vejam algumas comparações interessantes, algumas continuidades e descontinuidades com aquela dispensação do pacto. Esses homens caminhavam para Jerusalém, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Esses homens celebravam essas idas para Jerusalém em momentos específicos, o que nós poderíamos chamar para eles de, sim, dias santos ou momentos santos. Havia em Israel um calendário judaico. Havia em Israel, na velha dispensação, um calendário que dizia para eles: tal festa será celebrada de tal forma, tal festa será celebrada desse dia até aquele dia. E várias delas eram celebradas em Jerusalém. Nesses dias santos, então,
o povo da antiga aliança caminhava como Deus havia determinado. Nós também temos um calendário, não mais judaico. Nós temos agora um calendário bíblico que mostra exatamente como é que se dá a nossa peregrinação enquanto a Nova Jerusalém não chega, enquanto a paz completa não chega. O nosso calendário, por incrível que pareça, não é o que nós celebramos comumente ao longo do ano. Depois você pode dar uma olhadinha no seu boletim. O texto escolhido hoje do Diretório de Culto de Westminster fala sobre isso. Nós não precisamos mais, melhor dizendo, nós não devemos mais celebrar aquilo que os teólogos de Westminster chamaram de dias santos. A nossa peregrinação para Jerusalém Celestial não está repleta de dias que formam o chamado calendário pseudo-cristão. Não. Qual é a nossa peregrinação e qual é a nossa celebração? Nós caminhamos 6 dias da semana, aguardando não apenas o domingo, aguardando não apenas o dia do Senhor, mas aguardando a vinda do Senhor. Que cada domingo, uma vez que o Senhor não volta, representa como sendo ainda o dia do descanso, o dia da vitória, o dia da ressurreição, o dia em que, finalmente, nós teremos plena paz e seremos completamente livres da guerra, inclusive da guerra das línguas. Mas um ano se aproxima. Como é que tem sido a sua peregrinação? Qual é a sua retrospectiva do ano de 2014? Quais são as suas expectativas para o ano de 2015? Certamente, você está muito ansioso pelos projetos de vida que você tem. Talvez uma pós-graduação, talvez um emprego novo, talvez um concurso, OAB, casamento, filho. E nessas expectativas todas, que são todas legítimas, parece faltar espaço para a maior expectativa de todas. Quem aqui, no dia 31, depois de saltar as 7 ondas, e comer uva e outras coisas supersticiosas, vai fazer uma resolução de ano novo, em que o seu calendário litúrgico será nada mais nada menos do que experimentar 6 dias na semana, muita guerra, esperando que o próximo dia do Senhor não seja apenas domingo, mas seja a própria volta de Cristo. Os salmos de romagem nos ensinam a ter essa expectativa. E é isso que nós veremos, pela graça de Deus, não só hoje, como nos próximos domingos, se Ele assim nos permitir. Enquanto estamos caminhando, enquanto o Senhor Jesus não volta, enquanto a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial não desce, nós aprendemos então, com esse guia de peregrinos, o que é viver em um mundo cheio de guerra, cheio de perseguição, totalmente sem paz. Nós veremos nesse salmo que a guerra da língua é inevitável, mas Jeová nos livra de cada uma delas. Ele nos dá a sua paz. Nós veremos esse salmo em 3 partes. Versículos 1 e 2, nós vemos aqui a guerra da língua, ela é inevitável. A guerra da língua é inevitável. Versículos 3 a 6. A guerra da língua deve ser evitada. Como assim? A guerra da língua é inevitável. Versículos 1 e 2. Versículos 3 a 6, a guerra da língua deve ser evitada. Será que há alguma contradição aqui? Veremos que não. E finalmente, no versículo 7, a guerra da língua é vencida. A guerra da língua é inevitável. A guerra da língua deve ser evitada. A guerra da língua é vencida.
Leamos mais uma vez, versículos 1 e 2, e vejamos como ela é inevitável. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A oração desse homem, que não era apenas uma oração individual, mas na minha opinião, ele está aqui como um representante de todo o remanescente de Deus na terra, que enquanto viver piedosamente sofrerá perseguição. Esse homem nos mostra, nos 2 primeiros versículos, a inevitabilidade da guerra, da língua que se levanta contra os eleitos de Deus, que se levanta contra o seu remanescente. Nós já vimos aqui que esses salmos nos falam de peregrinação, como nós devemos andar enquanto a Nova Jerusalém não chega. E eu posso dizer para você nessa manhã, sem medo de errar, se você é um peregrino caminhando para novos céus e nova terra, você será caluniado. Talvez isso seja até uma forma de você medir a sua fidelidade às Escrituras e ao próprio Deus. O que esse salmista está pedindo aqui é uma oração que nós devemos fazer sempre que nós formos caluniados. E isso vai acontecer aos peregrinos que são fiéis a Deus. Esse homem está angustiado, e como eu disse anteriormente, ele não está sofrendo algo físico. Ele não levou um tiro, ele não pisou numa mina e perdeu a perna, ele não está em uma guerra física tangível, ele está em uma guerra psicológica. Pessoas aqui se levantam contra ele, e ele metaforicamente chama essas pessoas, ou descreve essas pessoas como sendo lábios mentirosos e língua enganadora. Se você é um peregrino fiel a Deus, você será vítima inevitavelmente de lábios mentirosos e de língua enganadora. Isso automaticamente nos deve pensar o seguinte: ah, sim, pastor, eu já fui caluniado. Graças a Deus, esse salmo então vai trazer toda a verdade à tona e eu serei finalmente vindicado. Antes de você ter essa atitude, lembre-se do porquê as pessoas falaram de você, do porquê tal boato foi gerado por sua causa ou em relação a você. Talvez você tenha realmente cometido alguma falha, algum delito, e talvez esse delito sim tenha sido aumentado, coisas acrescentadas a ele. Mas antes de você entrar nesse salmo se auto-justificando, esse salmo foi escrito para nos ensinar a como lidar com a nossa reputação, que é ferida, tanto pelos nossos próprios delitos, quanto pela grande língua de outras pessoas, ou dizendo coisas verdadeiras a respeito de nós, ou inclusive inventando mentiras e calúnias a nosso respeito. Ou seja, esse salmo, ele está aqui não apenas para nos proteger dos outros, mas para nos proteger de nós mesmos. Porque se existe calúnia dos outros em relação a nós, existe calúnia nossa em relação a nós mesmos. Não que nós queiramos acabar com a nossa reputação, ninguém aqui faz isso de livre e espontânea vontade. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, e isso é uma calúnia que nós constantemente fazemos ao nosso respeito. Nós nos achamos mais do que nós realmente somos, em qualquer área da vida. E esse é automaticamente um sistema de defesa. Nós agimos assim porque nós achamos que é assim que nós vamos manter a nossa boa reputação, o nosso bom nome. Eu, como pastor da igreja, preciso então
de uma autoimagem, mesmo que ela seja falsa em relação a mim mesmo, para que ninguém saiba realmente quem é o Rodrigo Ferreira Broto. Que nós continuemos então nessa caminhada, nessa peregrinação, de forma sempre caluniosa. Esse homem estava sofrendo angústia, e ele obviamente vai àquele que é o único que pode livrar. Clama ao Senhor e ele me ouve. A oração é clara: Senhor, Jeová, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Eu acabei de demonstrar aqui que não somos nós veremos isso principalmente no ponto 2, não somos nós que nos livramos da calúnia, não somos nós que nos livramos dos lábios mentirosos e da língua enganadora. É somente Jeová, é somente o Senhor dos exércitos. Mas que tipo de calúnia é essa? Ela pode ser estruturada aqui em dois tipos de calúnia. Sempre ela vai acontecer dessa forma. Primeiro, uma calúnia direta, que é que eu chamo de mentiras deliberadas. Pessoas inventam deliberadamente falsos rumores e boatos e histórias sobre você, com o único intuito, obviamente, de lhe derrubar, de acabar com a sua reputação, de vencer você de alguma forma. Pessoas começam a guerrear contra você psicologicamente, inventando histórias. E é interessante como nós não apenas temos completa capacidade de inventar coisas desse tipo, mas como nós temos completa capacidade de dar ouvidos a essas coisas. A Liniette, o Wesley Júnior e o Wesley estão lá, pelo menos ao redor de Londres, ou mesmo em Londres. E certamente, quando eles forem ao supermercado, eles vão perceber que ali naquele mercado, o que mais se vende em termos de mídia aos ingleses, aos britânicos, são os famosos tabloides. Vários tipos de tabloides, inventando histórias esdrúxulas, como mais uma visita de um alienígena na Terra, gerando um filho numa pessoa tal. Ou uma mentira um pouco mais concreta de algum político ou artista, ou até mesmo pessoa mais conhecida, que claramente tem a sua imagem maculada por causa daquele tabloide. Por que nós temos tanta tendência a isso? Não só inventar mentiras ou histórias sobre outros, ou aumentar histórias sobre outros, mas como também receber essas histórias, tendo inclusive prazer nelas. A guerra da língua é inevitável. Ela vai acontecer ou de forma direta, ou de forma indireta. A forma direta, talvez você diga: ah, pastor, eu jamais compraria um tabloide, eu acho isso um absurdo, eu jamais invento histórias sobre pessoas, eu acho um absurdo quando elas fazem isso sobre mim. Mas certamente, você já foi vítima, ou você já praticou a calúnia indireta. Quando alguma informação chega para você, você imediatamente emite um juízo de valor. Tipo assim: o pastor falou aquilo de alguém. Não é, isso um absurdo. O pastor tem que ser tratado agora, imediatamente. Eu sabia que ele não era um homem confiável. Eu sabia disso. E ao invés de você ir conversar com o seu pastor, de quem você sabia coisas, você gera uma conclusão precipitada e indiretamente calunia. E o interessante é que
que uma vez que nós caluniamos indiretamente, nós somos tão precipitados e prontos para a calúnia, mas nós não somos tão prontos assim para remediar a situação. Nós caluniamos, a reputação da pessoa é destruída, mas uma vez que a verdade vem à tona, nós não temos a mesma pressa de chegar até essa pessoa e pedir perdão e dizer: eu faço tudo o que for necessário à minha língua para reparar a sua reputação. A guerra da língua é inevitável. Tiago 3 nos fala isso. Tiago 3 nos aponta para a língua sendo um membro que nós precisamos, um membro do corpo que nós precisamos controlar. Do contrário, tudo será descontrolado. E ele chama lá a língua de fogo, capaz de incendiar e destruir rapidamente. Mas lá mesmo, ele diz que essa mesma língua, que urge engano, ela é tratada pelo Senhor. É exatamente isso que nós vemos na oração. Aqui o salmista nos apresenta o conceito de calúnia, o perigo da calúnia, as consequências da calúnia. Mas na sua oração ele claramente diz: ele me ouve. O Senhor Deus nos livra disso que é tão destrutivo, uma guerra que talvez não gere mortos, mas gera muitos bons nomes jogados na lama, que talvez nunca se recuperem, se não for a boa mão do Senhor fazendo isso. Vejam que há aqui uma aplicação invertida. Nós podemos dizer assim: então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso saber o que eu devo fazer quando sou caluniado, e nós veremos isso, já começamos a ver aqui, nós buscamos o Senhor. Mas eu sou tendencioso à calúnia, eu sou tendencioso ao tabloide, eu sou tendencioso a boatos mentirosos acerca de outras pessoas. Como é que eu lido com isso? Uma forma de você lidar com a mentira, que é a base de tudo isso, a quebra do 9º mandamento, claramente aqui, é você não se esquivar da verdade. Esse salmo e a inevitabilidade da guerra da língua não nos ensina aqui a nos esquivarmos da verdade. Por exemplo, você como um servo de Deus, você como um peregrino do Senhor, precisa ser sal e luz o tempo todo. E você é um detentor da verdade, um defensor da verdade, contra você mesmo, contra a sua família, contra a sociedade. Você é chamado a todo o tempo para defender a verdade, nunca pensando assim: mas o que as pessoas vão dizer de mim? Você já se esquivou de exortar ou confrontar algum familiar seu, porque você não quer ser o primo chato, você não quer ser o sobrinho chato, você não quer ser o neto chato. Você se cala. Você sabe que tem alguma coisa errada ali, mas você se esconde no medo de que a sua reputação dentro da família vai ser maculada se você claramente ali lutar pela verdade. Dentro da igreja, você já se esquivou de exortar um irmão seu, porque você pensou assim: o que as pessoas vão pensar de mim? E é por isso que tantos, se esquivando, vêm até o pastor, porque ele sim tem costas largas, ele sim pode ter a reputação maculada, ele sim tem que dizer de púlpito e no gabinete tudo aquilo que as pessoas pecadoras dessa igreja precisam ouvir.
mas eu não. Então diversas pessoas vêm até mim falando a respeito de outras diversas pessoas para que eu resolva os problemas. E eu imediatamente as envio de volta dizendo: vá cumprir o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A calúnia é inevitável e isso não deve nos impedir de continuar lutando pela verdade, contra nós mesmos, contra nossos familiares, contra a sociedade, quem quer que seja. Pare de se esquivar. Você será caluniado de qualquer maneira. A guerra da língua é inevitável, mas eu coloquei aqui os versículos 3 a 6 como dizendo: a guerra da língua deve ser evitada. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler novamente, a partir do versículo 3. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de Zimbro? Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. A guerra da língua deve ser evitada, porque quando eu digo que ela é inevitável num mundo que jaz no maligno. Mas dentro da igreja, dentro do pacto, dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo por meio do seu remanescente, essa guerra da língua deve ser completamente evitada. E não é isso que nós vemos, infelizmente. Nós vemos crentes há tantos anos ainda não sabendo lidar com as calúnias, com os falsos rumores, com os boatos, ou até mesmo com aquelas coisas que são verdadeiras, mas são tratadas de forma errada, o que também se enquadra debaixo disso que nós estamos falando aqui. Nós não vencemos a guerra da língua com a nossa própria língua. Nós não vencemos as calúnias que são ditas ou criadas em relação a nós, respondendo à altura dessas pessoas ou dessas calúnias. Não existe biblicamente vingança de língua, não existe biblicamente qualquer tipo de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Essa é a ênfase dos versículos 3 e 4. O salmista se mostra angustiado, mas ele confia no Senhor Jeová que pode libertá-lo, e ele claramente diz nos versículos 3 e 4: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ele sabe o que o Senhor Deus, que nunca se esquiva da verdade, vai fazer com a língua enganadora, com o caluniador, com os lábios mentirosos. É essa mesma confiança do salmista que nós devemos demonstrar, principalmente nesses momentos. Como é que eu sei que os meus filhos claramente fizeram alguma coisa de errado? Na mesma proporção que eles se autodefendem. Quebrou alguma coisa em casa. Tenho 3 filhos, a probabilidade maior com certeza é a Giana. Ela ainda não fala direitinho. É mais fácil esquivar da verdade não falando. Mas digamos que tenha sido um outro filho. E nós fazemos a cariação, nós estabelecemos o tribunal doméstico, e claramente todos os filhos negam veementemente. E nós descobrimos qual é o filho que de fato cometeu aquele delito, porque esse filho continua se autodefendendo. A matéria já acabou, o julgamento foi encerrado, nós não descobrimos quem foi.
foi, nós saímos do prejuízo, mas o filho que cometeu o delito, ele continua dizendo: papai e mamãe, lembre-se, eu não fiz isso. Papai e mamãe, de jeito nenhum eu quebraria tal coisa. E não tem errado, você aperta um pouquinho mais e ele, pela graça de Deus, confessa. Assim somos nós, você sabe disso. Nós pecamos, nós erramos, e quando de alguma forma isso é descoberto, nós negamos até o fim. É impressionante ver a capacidade que nós, crentes, temos, não só para encobrir a verdade, mas para continuarmos negando, mesmo com evidências contra nós, até que finalmente não haja qualquer tipo de escapatória e a confissão seja feita, e só então feita. Você sabe que você tem essa tendência também. É por isso que eu digo, esse salmo não está falando apenas de calúnias que são feitas de fora para dentro, mas esse salmo está nos falando de calúnias que são feitas de dentro para fora. Nós somos os nossos melhores caluniadores, mas a nossa calúnia em relação a nós mesmos é sempre para o bem, ou que nós pensamos ser o bem. Nós não lidamos com a verdade como ela deve ser tratada. Quanto mais você se defende, mais você se acusa. Mas pastor, e se for uma calúnia de fato, não se defenda. Mas eu preciso tratar do meu bom nome. Não se defenda. Deus vai lhe defender. Busca o Senhor, é isso que Ele está dizendo. Em outras palavras, e não me entendam mal, calúnias são uma bênção para mostrar o quanto você realmente depende dele, ou o quanto você ainda depende do seu bom nome, da sua reputação. Não, você não vai falar isso de mim. Você vai agora retirar o que você disse. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. E mesmo que você não tenha feito, quanto mais você se defende, mais você se acusa. O salmista claramente recorre a Deus e mostra para ele e para nós o Senhor Deus, que é a própria verdade. Ele vai tratar do lábio mentiroso, da língua enganadora, de toda a calúnia. Você não precisa se defender. Abra comigo, por favor, no Salmo de número 101. Salmo 101. Salmo de Davi. Vejam o que diz o Salmo a partir do versículo 5. Esse é o nosso Deus que não pode mentir, e como Ele trata essa guerra da língua. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Deus, que é a própria verdade, Ele sabe qual é a sua reputação, e Ele mesmo vai lutar por você, porque a sua boa reputação diz respeito ao bom nome dEle. Ele não quer nenhum dos seus filhos, que são representantes dele na terra, sofrendo nenhum tipo de calúnia. Nós voltamos ao Salmo 120. E nós vemos que a guerra da língua, ela infelizmente também é fogo amigo.
Veja os versículos 5 e 6 aqui agora. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Nós vimos recentemente a história de um jogador de futebol americano que deixou a sua carreira promissora na NFL, a Liga Americana de Futebol Americano, e foi servir os Estados Unidos lá na guerra do Afeganistão, se não me engano. E naquela guerra, hoje ele tem uma estátua lá na frente do estádio do time que ele jogava. Naquela guerra ele morre por causa do seu país, e o que o matou foi fogo amigo. Uma bala gerada pelos impostos dos norte-americanos matou aquele herói de guerra. E quando nós olhamos para a vida daquele homem, ele como um homem íntegro, que não se esquivava da verdade, pelo menos não naquele aspecto, ele começou a dizer as falhas que aconteciam no exército americano. Ele começou a criticar várias coisas da guerra. E surge inclusive um boato agora de que o próprio presidente Bush foi o mandante daquele crime. Talvez uma difamação, uma calúnia. Nunca saberemos. O que o salmista está aqui nos ensinando é que ele não está mais agora tratando da calúnia que vem de fora, ele está agora falando da calúnia que está dentro da igreja, da calúnia do lábio mentiroso, da língua enganadora que estão dentro da igreja, do povo de Deus. Ele faz isso pela imagem que ele constrói. Ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Talvez você pense assim, e o intuito do poeta aqui não é esse. É porque ele habitava em Meseque. Meseque aqui, hoje em dia, é a atual Turquia. Ele habitava no meio de ímpios, de gentios. É lógico que ele vai dizer isso. Ou você diz, não, mas ele habitava em Quedar, que hoje é atualmente o deserto da Arábia. Ou seja, ele fala de dois extremos, ao norte de Israel e ao sul de Israel. Pastor, isso é óbvio, ele está falando aqui de nós que vivemos no mundo. Lá na minha repartição, todo mundo fala mal de mim, porque eu sou crente. Inventam altas histórias sobre mim. Lá na minha escola, em qualquer lugar, isso é óbvio. Ele não está dizendo isso. Pelo contrário, ele habilmente está dizendo: é como se eu vivesse em Meseque e em Quedar. Ele não pode viver nesses dois extremos, são dois extremos geográficos. Ele estava ali bem no meio do povo de Deus, no meio do oásis, no meio de um lugar em que ele podia e deveria encontrar a paz. Ele estava encontrando a guerra da língua. Quando nós queremos fugir da guerra da língua no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, nós buscamos a igreja e nós chegamos aqui e tem a mesma guerra da língua. No mundo, a guerra da língua é inevitável. Dentro do pacto, dentro do povo de Deus, ela tem que ser completamente evitada, completamente extirpada. É isso que o salmista está nos ensinando. No versículo 6 ele diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. É essa a realidade da primeira igreja presbiteriana de Teresina. Há quanto tempo você está aqui nessa igreja? Quantas vezes você já foi caluniado? Quantas vezes você já foi caluniada? Talvez você ainda seja conhecido nessa igreja como tal pessoa ou tal pessoa por causa de um boato que surgiu há anos atrás e nunca foi tratado, porque nós nos esquivamos da verdade. Nós temos sede para destruir pessoas, mesmo membros de uma mesma igreja, irmãos em Cristo, e não temos a mesma sede de reparar danos causados, mesmo por fogo amigo.
salmista está nos dizendo que mesmo dentro do povo de Deus existe a guerra da língua. Mas se você nesse momento já caluniou alguém, ou diretamente ou indiretamente, e você não se arrepende disso nesse momento, então preste mais atenção na obra do Espírito Santo, porque Ele não permite que a boa reputação do nome de Deus seja manchada pela péssima reputação dos membros desta igreja. A calúnia, a guerra da língua, ela é inevitável em nossa peregrinação para Nova Jerusalém, enquanto nós vivemos sim em ambientes como Meseque, em ambientes como Quedar. Mas quando esses ambientes se encontram dentro da igreja, aí de fato nós olhamos para o Senhor e dizemos: temos habitado tempo demais com os que odeiam a paz. Você sabe por que o traficante de droga ganha tanto dinheiro? Não é porque a cocaína é cara. Crack é bem baratinho. Você sabe por que traficantes de droga ganham tanto dinheiro? É porque tem muito consumidor de drogas. É porque o mercado é bem vantajoso. Tem muita demanda. É fácil entender por que a guerra da língua faz tanto sucesso no mundo. Porque tem muita demanda. O difícil é entender por que a guerra da língua faz tanto sucesso no meio da igreja. Porque não deveria ter demanda alguma. Sabe por que na igreja as pessoas difamam, caluniam, fofocam, direta ou indiretamente? Porque você dá ouvido a elas. Porque quando alguém está falando do seu pastor, do seu presbítero, do seu diácono ou de qualquer membro da igreja, você não fala: opa, peraí, eu não quero ouvir isso, o meu ouvido não é lixo. Mas é verdade, o que eu devo dizer é verdade. Então você vai lá e confronte essa pessoa. O salmista podia dizer que a guerra da língua era presente no meio do seu povo, assim como é presente hoje no meio da igreja, infelizmente, porque crentes são ávidos a dar os seus ouvidos a esse tipo de coisa. Nós não assistimos novela da Globo, mas nós queremos que a nossa vida seja como uma. A vida é muito sem graça, sem as intrigas do pecado. E todas as vezes que essas intrigas chegam ao meu ouvido, como isso me dá prazer. O Salmo está nos mostrando que nós devemos usar a nossa língua sempre como uma defesa da verdade, custe o que custar, seja a calúnia que vier, e nós devemos fechar os nossos ouvidos a esse tipo de coisa, para que esse fogo da língua enganadora não se espalhe ainda mais, gerando ainda mais danos aos nomes e às reputações das pessoas dentro da igreja, principalmente. O Salmo termina com uma nota de esperança, graças a Deus por isso. O Salmo termina nos mostrando que há esperança para nós dentro da igreja evitarmos a guerra da língua e fora da igreja sabermos como lidar com a guerra da língua que é inevitável. Versículo 7. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra.
A tradução literal da primeira parte do versículo 7 é: eu sou a paz. Precisa ser traduzido sou pela paz, porque obviamente está se indicando aqui que o salmista está falando a respeito dele. Mas esse salmo, assim como qualquer outro, como nós temos visto aqui, não é em última análise sobre o salmista, é sobre Jeová encarnado, o Senhor da paz, aquele que é a própria paz. Vejam como Jesus literalmente encarna esse salmo. Voltando para o versículo 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou a paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O que acontecia quando Jesus falava? O que acontecia quando Jesus usava a sua língua? Pela verdade e pela verdade somente. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, é óbvio, Ele que nunca pecou, Ele guardava os seus ouvidos de calúnias e difamações de qualquer pessoa. Nós podemos ver talvez os seus discípulos que tiveram tantas falhas, chegando até Ele dizendo: veja, Senhor, como tal pessoa fez aquilo, ou tal pessoa fez isso, e Ele imediatamente pararia e falaria: não, isso é pecado, não me torne cúmplice disso. Nós vemos aqui que a guerra da língua, ela é vencida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo a venceu, e para vencê-la de forma completa, Ele mesmo precisou ser caluniado. Como eu disse no começo do sermão, às vezes nós mesmos geramos a nossa própria calúnia. Sim, talvez o meu pecado tenha sido não tão grande assim, mas quando chegou no conselho, agora eu sou o pior dos pecadores. Talvez eu mesmo tenha gerado a faísca do incêndio da guerra da língua. Mas esse não é o caso de Cristo. Ele jamais pecou. Ele jamais gerou faísca alguma. Ele jamais deu qualquer abertura para que qualquer pessoa falasse alguma mentira dele. Mas vejam como é interessante. Nós precisamos lutar pela família, pela verdade, contra nós mesmos, contra a família e contra a sociedade. E até mesmo na igreja. Jesus Cristo foi caluniado no início do seu ministério pelos seus próprios familiares. Vocês se lembram do que os familiares de Jesus disseram sobre ele? É louco, está louco, está fora de si. Ele disse que é Deus. Que Deus nada, ele nasceu aqui em casa, crescemos juntos. Está louco. Se você é um peregrino de Jesus Cristo e você viver lutando pela verdade com a sua língua e fechando seus ouvidos a qualquer tipo de calúnia, as pessoas da sua família vão lhe chamar de louco, radical, crente demais, santinho, puritano. Jesus Cristo foi perseguido por aqueles que não eram apenas do povo de Deus daquela época ou da igreja, mas eram os próprios líderes. Jesus Cristo libertou um homem das garras de Satanás e imediatamente os fariseus e aqueles que estavam ao seu redor disseram: ele faz isso por Beelzebu. Chamaram Jesus de servo do próprio Satanás. Na igreja, você vai usar a sua língua apenas para a verdade, você vai fechar os seus ouvidos a qualquer tipo de mentira e calúnia.
E as pessoas da igreja vão lhe dizer que você é um inferno na vida delas. Porque elas querem apoio para os seus pecados, mas você não vai dar. Você é um inferno na vida delas. Finalmente, Jesus Cristo foi caluniado por duas testemunhas no maior julgamento injusto que a humanidade já viu. Caluniado pela própria sociedade, para que aquela sociedade, daquele momento, pudesse condená-lo, tendo ele feito absolutamente nada de errado. Duas testemunhas da sociedade o caluniam para que ele fosse acusado. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu sem reputação alguma, para que nessa manhã nós nos lembrássemos de que o nosso bom nome, a nossa reputação, tudo que nós somos, só tem de fato valor nele e no seu sangue, no que ele fez, e não no que nós podemos apresentar, no que ele ofereceu e não no que nós podemos oferecer pela nossa defesa. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo usou a sua língua para trazer a paz ao seu povo, que até a chegada da Nova Jerusalém vai continuar sendo caluniado, mas pela força do Espírito, não mais caluniando, não mais dando ouvidos a essas coisas, e não mais usando a língua para o tal. Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado. E aquela vitória não diz respeito apenas à nossa salvação completa, diz respeito a todas essas aplicações que nós precisamos praticar em nossas vidas, a partir do que foi visto hoje, nesse sermão, e nessa primeira mensagem de caminhada de peregrinos até a terra prometida. Vamos orar ao nosso Deus.